Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa César Jumano Entrevista. Antes de iniciarmos o programa dessa semana, quero destacar que, como sempre fizemos, desde o início de nossas transmissões pela Caraguá TV, que disponibilizamos de forma democrática esse espaço a todos os candidatos que concorrem às eleições. Como participar? Basta entrar em contato conosco e agendaremos uma entrevista. Esclareço que não vamos atrás de candidatos, os interessados que devem manifestar seu interesse em participar. Estou recebendo hoje Tamires Sampaio. Tamires é uma jovem advogada negra e moradora de Guaianazes, bairro da periferia de São Paulo. Feminista, militante do coletivo Bem Viver São Paulo, da CONEM, é coordenadora da Frente Nacional Antirracista. Foi secretária adjunta de segurança da cidade em Diadema, coordenadora da Patrulha Maria da Penha e diretora do Instituto Lula e pesquisadora mestra em segurança pública, sistema de justiça criminal e racismo estrutural. Durante sua passagem pelo movimento estudantil, foi vice-presidenta da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e conselheira da Comissão Nacional do ProUni pela CONAP. Tamires também foi a primeira presidenta negra do Centro Acadêmico João Mendes Júnior da Faculdade de Direito Mackenzie. Em 2019, foi nomeada embaixadora da Global Peace para a América Latina, projeto coordenado pela CORD, Centro Africano para a Resolução Construtiva de Disputas, que promoveu mais de 100 encontros em diversos países do mundo. O desafio de construir propostas para a construção da paz como perspectiva não apenas da ausência de guerras, mas do desemprego, da fome, das violências e das desigualdades. Com a experiência e a disposição de quem ainda tem muito fôlego para essa estruturação, que só pode ser coletiva, pretende construir uma São Paulo e um Brasil antirracista e do bem viver. Tamires, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada mesmo. Tamires, eu vou iniciar, nós já estamos no período eleitoral. Você é pré-candidata a deputada federal. Por quê? Olha, agora já sou candidata, começamos a campanha. Eu faço parte de um coletivo já há mais de 10 anos, que começou no movimento estudantil, na época em que eu era do centro acadêmico, lá no Mackenzie, e que mesmo depois de se formar, a gente continuou no movimento negro, no movimento feminista, no Partido dos Trabalhadores. E esse coletivo, a gente entende a importância de ocupar espaços de poder para transformar a sociedade também, Então, essa decisão de ser candidata hoje a deputada federal, assim como a decisão de ser candidata em 2020 a vereadora, ela faz parte de uma construção de várias mãos, de vários militantes de São Paulo, do estado de São Paulo, que entende que a gente precisa estar nos espaços e ajudar na construção também dessas políticas. Perfeito. Fomos mackenzistas? Sim! Você certeza. Também é mackenzista? Eu também. Meu filho também se formou em administração, foi presidente da empresa Júnior, lá no curso de administração. Que legal! Faz muito tempo já. O de Higienópolis, o campus de Higienópolis? Isso, Higienópolis, isso que mesmo, legal. isso mesmo. Tamires, você foi candidata a vereadora em São Paulo, Isso. Teve quase 11.500 votos. Isso, foi 11.451 votos. Meus parabéns, E quais são as tuas perspectivas agora como candidata a deputada federal? Olha, a gente está vivendo um momento no Brasil de um governo genocida, que promove uma política de morte. A gente vê, tem muita gente que fala que a política ela é tudo igual, Os políticos são todos iguais, e eu acho que esses últimos 3 anos e meio mostraram pra gente, pra classe trabalhadora em especial, que existe diferença sim. E esse momento em que a gente está agora é um momento que urge a necessidade da gente ter no centro das políticas públicas, no centro de quem está no poder de fato, um olhar de defesa da vida, São mais de 33 milhões de brasileiros passando fome, mais de 11 milhões de brasileiros desempregados. A gente está vendo uma escalada de violência de uma maneira muito grande. E eu acredito que mesmo nesse cenário de desesperança, existe uma esperança, existe um Luiz no fim do túnel, que é o Lula.
e eu acho que assim, eu sou uma jovem negra de periferia que teve a vida transformada por políticas públicas e que por ser militante, eu entendo que essas políticas, elas são resultados de uma luta coletiva, sabe? Não é resultado do meu esforço, eu não sou advogada apenas pelo esforço pessoal. Eu sou hoje advogada porque lá atrás o movimento negro lutou, as mulheres lutaram, os professores, estudantes lutaram para que tivesse ProUni, para que tivesse as cotas e eu hoje pudesse ter tido acesso a essas políticas. Só que eu era um objeto de política, né, nos primeiros governos Lula. Eu fui beneficiada por essas políticas e hoje eu acho que nessa retomada do presidente Lula, quem foi objeto de política pública precisa ser visto como sujeito, sabe? Sujeito que tem condição de construir política pública também, de aplicar essas políticas junto com o presidente Lula. Mesmo porque eu acho que um dos principais desafios nossos é de mostrar para a população que existe essa diferença de quem está no comando, do projeto político que quem está no comando tem e que as pessoas precisam participar, né? Fazer parte da política também, que a política está no nosso dia a dia. O preço da comida é político, o preço do gás é político, estar empregado ou não está relacionado à política, ter uma casa para morar ou não está relacionado à política e por isso a gente precisa entender que tem que estar no dia a dia, né? E em especial, isso é uma coisa que eu tenho falado em todo lugar, que não acaba no dia 2 de outubro, sabe? Não acaba, começa ali. Né? A gente precisa saber quem se elegeu, precisa acompanhar os mandatos de quem se elegeu e cobrar, né? Tem que fazer a nossa parte de cobrar. Com toda certeza. Sem dúvida nenhuma, nos dois governos do Lula, principalmente, as conquistas sociais foram fantásticas. Nós sabemos que Lula é um negociador por excelência, né? Talvez até pela experiência de sindicato que ele teve. E nós vimos hoje a dificuldade que o atual governo teve junto ao Congresso Nacional. Você também vê como importante que nessas eleições se dê uma atenção especial àqueles deputados e senadores que nós vamos colocar para que possa facilitar a vida do administrador que pode vir a ser o Lula? Não, sem sombra de dúvidas. Eu acho que as reformas, tudo que aconteceu nos últimos anos, que afetou diretamente a classe trabalhadora, passou pelo Congresso, né? Então, a PEC do teto dos gastos foi aprovada pelo Congresso. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência foi aprovada pelo Congresso, né? O auxílio emergencial foi aprovado pelo Congresso. Então, o presidente da República, ele não consegue agir sem uma articulação com o Congresso Nacional também. Por isso que é fundamental que a população entenda, né? Tem muita gente que está claro que vai votar no presidente Lula, porque sabe que o presidente Lula, quando foi presidente, ele ajudou a população, né? Tirou o Brasil da miséria, ampliou o emprego, combateu a desigualdade, mas o presidente Lula sozinho não vai conseguir fazer as mudanças que o Brasil precisa. Por isso é fundamental olhar para quem é candidato a deputado federal, quem é um candidato do Senado, né? Esse ano, nas eleições, a gente vai renovar 1/3 do Senado, é só um candidato. Mas o Congresso, né, a Câmara dos Deputados vai ser renovada, pode ser renovada completamente. E é necessário eleger deputadas e deputados federais que têm compromisso com o projeto do Lula também, né? Que façam parte da coligação, que façam parte do partido do Lula, que façam parte do time, né, do Lula, porque senão a gente não vai conseguir revogar a PEC do teto dos gastos, que precisa, né, para investir em saúde e educação é um básico para transformar o país. A gente vai precisar transformar o que foi essa reforma da trabalhista e reforma da Previdência, porque a gente está vendo hoje um país em que o índice de desemprego aumentou e que o índice de emprego informal aumentou de forma assustadora, né? E quem é mais afetado com isso é a classe trabalhadora, é a população mais pobre, que são majoritariamente negros, que são majoritariamente mulheres, né? Por isso que é importante ter mais mulheres e negros também nesses espaços. Com certeza, na vida pública a gente tem percebido que a mulher tem sido muitas vezes mais competente que os próprios homens, né? Eu faço uma outra pergunta para você. Nós temos também do PT o candidato ao governo do estado, que é o Haddad, né? Está muito bem posicionado. Você acredita que é importante também que a gente tenha também o PT no governo do estado de São Paulo? Vai ser a primeira vez, né, que o PT pode conquistar uma vaga, o executivo do estado de São Paulo. Eu tenho 28 anos e eu basicamente nunca vi outro partido que não esse que está aí no governo do estado no poder aqui. PSDB. Exato, o PSDB. E eu acho que ter o Haddad, né, essa possibilidade de eleger o Haddad junto com o presidente Lula pode ser um marco para o estado de São Paulo muito grande. Né? Eu acho que essa é uma dobrada, né, do poder executivo.
o federal com o presidente Lula e o Haddad aqui no governo do estado, que pode trazer uma série de benefícios de construção de políticas que a gente não viu acontecer aqui, né? Eu sou usuária de serviços públicos desde sempre, né? Tanto para a saúde, quanto para a educação, quanto para espaços de cultura e lazer, e estudei a vida inteira em escola pública, a maioria estadual. E eu sei o quanto que os professores, né, sofreram nos últimos anos, o quanto que os alunos também sofreram por não ter equipamentos públicos. As escolas, elas são aqui equiparadas quase que a um espaço de prisão, né? Quem vai em escola pública, você olha para fora, são aquelas grades, aqueles muros, né, uma lógica assim bem direcionada, e a escola ela precisa ser um espaço de potencializar, né, a energia e o sentimento e a potência mesmo, né, que existe entre a juventude, entre os estudantes. Uma das críticas que a gente ouve muito agora nesse período que passou da pré-campanha, né, foi o fato de o Lula ter investido muito nas universidades, né? Caraguatatuba e Litoral Norte hoje tem uma faculdade federal, que é o IFE, né? Minha própria esposa estudou lá, fantástico o investimento que foi feito. Nos últimos anos parou, não se fez mais nada, mas a crítica focava principalmente o ensino básico, né, e o complementar, né? E nós sabemos que isso não é competência do governo federal, é governo municipal e estadual. Exato. Você acha que o governo federal deveria também interferir nessas áreas? Não sei se interferir, mas pode existir uma articulação, né, entre, eu acho que os estados, né, os entes da federação, eles precisam atuar para a construção do fortalecimento das políticas públicas e para atender a população, né? Então, acho que o governo federal, por mais que não seja de competência, ele tem um papel, né, no fortalecimento das políticas de educação básica do ensino médio. A gente viu os IFES, né, os institutos federais mesmo, que tem um ensino técnico médio e que pode ser referência. Inclusive o Haddad, no debate que teve entre os candidatos do governo do estado, ele disse isso, né? Ele falou assim, olha, eu quero trazer para o governo de São Paulo essa estrutura do que foram os IFES, né, do que são os IFES na realidade, para o ensino médio técnico, né, para o ensino médio nas escolas estaduais aqui também. Ele esteve aqui conosco há pouco tempo atrás e ele citou exatamente isso que você está falando, que foi falado no debate. Aliás, um debate que realmente foi uma lástima, aquela, minha visão pessoal, aquela estrutura de debate, sabe, é muito chato. Não, é chato e é direcionado, né? A gente percebe que tem ali os candidatos que são prioritários e os candidatos que estão para apanhar. Uma dinâmica que a gente que sei lá, eu sou militante, ativista, política, então eu acompanho o dia a dia, mas para quem não está acostumado, fica parecendo uma coisa de fla-flu, né? E assim, construção de um projeto político para o Estado, para o país, não pode estar colocado numa dinâmica de ringue. Exato. Você foi secretária de Junta de Segurança Pública em Diadema, né? O teu foco foi a Lei Maria da Penha, né? Como é que você vê a Maria da Penha nos dias atuais, né? Nós temos tido várias reclamações, principalmente pelo fato das delegacias da mulher não funcionarem aos fins de semana. Algumas têm homem atendendo, né? Eu me recordo aqui de Caraguatatuba, quando foi implantada a primeira delegacia da mulher, nós tivemos uma delegada, a doutora Arlete, né, que acabou sendo depois titular aqui de Caraguatatuba. Ela era pequenininha, baixinha, e você não tem ideia da força que essa mulher tinha na defesa das mulheres, né? Como é que você vê a situação hoje? Olha, a gente tem um desafio grande nessa questão do combate à violência contra a mulher e da Lei Maria da Penha, e aí que envolve tanto uma perspectiva do governo do estado quanto uma perspectiva que, na minha avaliação, é federal. Inclusive, uma das ideias que a gente tem enquanto candidatura, né, a deputada federal, por conta dessa experiência em Diadema, é de fazer com que a Patrulha Maria da Penha, a Guardiã Maria da Penha, isso muda a depender da cidade do estado, ela esteja na Lei Maria da Penha. Porque hoje, né, no Brasil, o nosso sistema o nosso sistema de proteção às mulheres em situação de violência tem uma lacuna. Primeiro porque a mulher ela tem uma dificuldade de se entender em uma situação de violência, porque a violência doméstica ela é naturalizada. A violência física, a violência sexual, a violência psicológica, ela é naturalizada. Quando ela se entende nessa violência e consegue denunciar, tem um processo de revitimização, né? Às vezes a família, os amigos questionam, mas você vai mesmo denunciar?
é o pai dos seus filhos, é o seu companheiro, você quer mesmo colocar ele na prisão, como se fosse culpa da mulher a violência que ela sofre, né? Isso é uma coisa que a gente precisa combater. E aí, depois de denunciar, vamos na delegacia da mulher, muitas vezes na própria delegacia existe esse processo de revitimização. E aí eu acho que é um ponto que envolve o governo do estado. Eu espero que o Fernando Haddad seja eleito para fazer essa discussão entre a Polícia Civil. O atendimento à mulher em situação de violência doméstica precisa ser acolhedor. As pessoas que trabalham na delegacia da mulher, desde o escrivão, o atendente, a delegada, precisa ter compromisso com a pauta. Precisa entender que violência doméstica não é uma culpa da mulher, né? Precisa acolher a vítima e não revitimizá-la. Porque a gente sabe de casos, muitos, que mesmo nas delegacias especializadas, as mulheres elas são questionadas se de fato elas querem, né? Como se isso fosse culpa delas. Isso não pode acontecer. A gente sabe, inclusive, eu já ouvi relatos de delegados, delegadas ou escrivãos que são alocados para as delegacias da mulher como uma punição. Sabe? Como uma punição. Ah, você fez tal coisa? Então vou te mandar para a delegacia da mulher. Como se fosse um trabalho menor, sabe? E não é. Quem trabalha na DDM, né, em todos os níveis da DDM, precisa ter um compromisso, precisa entender a importância desse trabalho. Né? Em um país que a cada 1 minuto uma mulher é violentada de alguma forma, que a cada 7 minutos é estuprada, que a cada 2 horas é assassinada, né? A delegacia da mulher ela é fundamental para a construção do combate à violência, né? Para a construção de uma sociedade de fato segura para todos e todas. E aí tem uma outra questão que, na minha avaliação, envolve uma mudança na Lei Maria da Penha, que é simples, que é: existem cidades que a mulher consegue a medida protetiva, mas que a medida protetiva é um pedaço de papel. Que só fala, olha, o agressor não pode chegar próximo a ela 3 metros, 10 metros, 50 metros, 3 metros, imagina? Quase que a distância que a gente está aqui. É muito pouco. E é um pedaço de papel se não tem um agente público que está acompanhando isso. E em Diadema, em 2021, a gente criou a Patrulha Maria da Penha, que fez o acompanhamento dessas mulheres, né? Então a gente tinha 2 equipes da GCM que ligava para todas as mulheres com medida protetiva na cidade, que faz rondas nas casas, pergunta, olha, o agressor a medida está sendo cumprida, não está sendo cumprida. Se o agressor vai até essas mulheres e descumpre de alguma forma, o Ministério Público é acionado, a Delegacia da Mulher é acionada. Só do ano passado até esse ano, em um ano de trabalho da patrulha, mais de 6 agressores foram presos por descumprimento de medida protetiva, né? A gente conseguiu fazer com que as medidas fossem mais rigorosas em alguns casos. Isso só é possível se tem esse acompanhamento de um agente público de segurança cumprindo esse papel, né, preventivo, cumprindo esse papel de acompanhamento. Só que em Diadema a gente criou essa patrulha no ano passado. Em São Paulo, a Guardiã Maria da Penha, ela tem, eu acho que uns 5 anos, talvez um pouco menos de 5 anos. Tem cidades que não tem Patrulha Maria da Penha. E isso precisa estar na legislação, né? A gente precisa estar ali, olha, todos os municípios precisam ter, e aí nos municípios que tem GCM, na minha avaliação, precisa ser a GCM, porque a GCM, ela faz parte do âmbito da segurança municipal, que é voltado à prevenção, né? E a GCM, ela tem articulação com a prefeitura, que tem os serviços de rede, né, da assistência social, de saúde, jurídico, que pode construir uma rede para essas mulheres. Mas como nem todas as cidades têm GCM, como a gente sabe no país, aí eu acho que a Polícia Militar ela pode cumprir esse papel do acompanhamento da patrulha. E é fundamental que as agentes, né, em maioria, sejam mulheres, né, no atendimento, nesse acompanhamento. Com toda certeza. Muitas vezes as mulheres que sofreram violência, elas vão ter dificuldade de ter algum tipo de acesso a homens, né, nesse espaço. Nossa, você citou bem, né? Nem todos os municípios têm GCM. É o caso de Caraguá que está em formação agora, né? Já houve a seleção, já houve todo o processo administrativo para a criação. Mas nós sabemos que o problema não é... Nós temos uma cultura patriarcal, né? Não dá para negar isso, né? Machista. E nós sabemos que muitas vezes o próprio marido, companheiro, também precisa de um acolhimento e uma orientação. Sim. Né? Você vê dessa forma também? Sim, eu vejo dessa forma, mesmo porque se a gente fizer uma ação só de acolhimento para a mulher e trabalhar com o agressor só numa perspectiva da punição penal, né? É a prisão... isso vai fazer com que esse homem, em um próximo relacionamento, muito provavelmente será agressivo também, né? E a próxima companheira também sofre algum tipo de violência, porque a gente vive numa sociedade que naturaliza a violência contra a mulher, naturaliza,
né, que naturaliza inclusive essa ideia do briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Né, isso está errado, porque, né, os nossos pais viram os nossos avós cometendo violência e as nossas mães viram, e a gente vê os nossos pais nessa situação e acha que isso é normal, e não é normal, né? A gente não pode naturalizar isso. E aí, ter esse trabalho tanto numa perspectiva cultural, assim, né, de, olha, a agressão contra a mulher precisa ser denunciada, quanto um trabalho com os agressores, ou potenciais agressores, fazendo discussão sobre masculinidade, sobre violência, sobre a necessidade, né, de construção de relacionamento que seja mais saudável, é importante para o homem entender que a relação, né, essa ideia de estrutura da mulher fazendo um trabalho reprodutivo de cuidados e do homem tendo, né, essa noção do macho, precisa acabar. E, se a gente não, e aí tem algumas experiências, né, tem o Homem Sim Consciente também, tem o E Agora José, que são programas voltados para os agressores, para fazer essas discussões, e que, na minha avaliação, é fundamental. Fundamental para acabar com o ciclo da violência, não só nesse relacionamento específico, mas qualquer outro que essa pessoa, né, tenha acesso. Como o nosso programa é em vídeo, né, então você tem imagem que ajuda bastante, hoje existe um sinal que as mulheres podem utilizar para pedir socorro de uma forma bastante simples, né? Sim, é um X na mão. Naquela câmera. Sim, é um X na mão. Um X na mão, né? Exato. E a importância, principalmente aquelas pessoas que moram em comunidades como condomínios, por exemplo, né? Que tem mais facilidade de perceber essa agressão, que independente da vontade da mulher, é importante que se denuncie, né? É importante denunciar. Existe uma discussão, né, no âmbito da violência doméstica, que é o ciclo da violência doméstica. Porque as pessoas, elas não entendem, elas falam assim, nossa, mas ela apanhou, ela sofreu violência, ela continua com o marido, como assim? É porque ela quer. Não, não é porque ela quer. Né? Existe essa lógica do ciclo, são 3 fases do ciclo, né? O aumento da tensão, que é quando até já está acontecendo a violência psicológica, violência moral, que é o gritar, o xingar, o começar, né, essa tensão no relacionamento se aumentar. Segunda parte do ciclo é a explosão, que é quando a violência física de fato acontece, a agressão física acontece, ou a agressão sexual, enfim. Só que a terceira fase do ciclo é a lua de mel. E na lua de mel, o agressor pede desculpas, chora, fala que nunca mais vai fazer, coloca a culpa na mulher e fala, mas se você não tivesse com tal roupa, se você não tivesse falado tal coisa, se você não tivesse de tal lugar, como se fosse culpa dela. Isso fala que nunca mais vai acontecer, que ama ela. E aí, isso faz com que muitas vezes essas mulheres, elas acreditem, elas achem que alguma coisa que ela fez justificou essa violência e faz com que elas se mantenham no relacionamento. Porque uma coisa que eu acho que é importante dizer, o agressor, ele não é agressor 100% do tempo. O agressor é aquele seu amigo do bar, é o seu companheiro de trabalho, é o cara da sua família, é o seu amigo, né? Ele também brinca, ele também curte, ele é legal em algumas situações. E isso também acontece dentro de casa, né, com a mulher. Ele não é agressor 100% do tempo. Então a mulher, nessa noção, né, tipo, você é o pai dos meus filhos, é o meu companheiro, o meu marido, ela acredita que o relacionamento ele vai se manter, né? E aí muitas vezes continua nessa situação. Só que o ciclo da violência, ele tem 2 formas de ser interrompidos. Ou é com a mulher se entendendo no relacionamento abusivo e saindo denunciando, ou é com o feminicídio. Porque esse ciclo da violência ele vai ficando mais intenso, mais curto, e a explosão, de alguma forma, em algum momento, ela pode ser o assassinato dessa mulher, né? Pode ser a morte. E aí da morte a gente não consegue se livrar. Você é advogada, eu vou te fazer uma pergunta que eu te confesso a minha ignorância no assunto. Eu me lembro da época da doutora Arlete, que ela fazia algumas reclamações, talvez seja essa fase que você falou do namoro, no noivado, isso que você falou? Lua de mel. Lua de mel, né? Que acontece. Ela falou que muitas vezes, quando chegava à delegacia, dentro da própria delegacia, na lavratura da ocorrência, a mulher já voltava atrás. E na época havia necessidade de haver a denúncia para você dar um processo jurídico, né? Sim. Como é que está a situação hoje? Um vizinho denuncia uma agressão que está havendo numa família, né? Independente da vontade da mulher, da companheira, há um processo que dê continuidade ou não? Olha, independente da mulher, isso precisa ser investigado. A mulher, a agredida precisa ser, né, a vítima precisa ser ouvida, o agressor também vai ser ouvido, então existe uma investigação. Por isso que tem algumas leis, inclusive de condomínio, em que a gente fala sobre a importância de denunciar.
Porque as mulheres que sofrem violência, muito por conta desse ciclo, chega um momento que existe uma insegurança em relação, né, à denúncia. Mesmo porque a gente vê muitos casos em mulheres que denunciaram e que não teve uma continuação, né? Então existe uma insegurança, inclusive no sentido de, putz, eu vou denunciar, e aí será que vai acontecer alguma coisa de fato? Será que a medida protetiva vai me atender? Será que eu vou ser de fato protegida? Né? E muitas vezes elas recuam, né? Por isso que é importante ter uma rede de acolhimento a essas mulheres, de você falar assim, olha, eu tô aqui com você, né? Você não tá sozinha, porque as mulheres que são vítimas de violência, elas muitas vezes se sentem sozinhas, né? Elas acham que elas não vão ter um suporte, assim. Então denunciar e, para além da denúncia, estar ali com elas, criar uma rede de proteção é fundamental. Na legislação criminal, no passado, quando havia uma lesão corporal, independente da vítima denunciar ou não, havia continuidade do processo. O Ministério Público denunciava e havia um processo. Depois isso mudou. Você acha que isso foi positivo ou negativo? Eu acho que é importante ter a investigação independente, porque a gente sabe o quanto que essas vítimas, muitas vezes, elas recuam. Elas recuam. Então é importante ter uma continuação na minha avaliação da investigação. Deveria voltar atrás, né? Deveria voltar. Vamos lá. Você também foi vice-presidente da UNE? Sim. Como é que foi a tua experiência na UNE? Isso está muito próximo ao Mackenzie lá, né? Sim, está próximo porque o movimento estudantil, assim, eu cresci com a minha mãe no movimento social, no movimento de mulheres em especial, ali na Zona Leste. Só que eu me entendi de fato como uma liderança, como uma agente política na faculdade, né, através do movimento estudantil. Então eu falo que o movimento estudantil, inclusive, foi o que me segurou na graduação, assim, né, porque eu entrei em uma sala de aula com 3 alunos negros, uma sala que tinha 80 alunos, e isso é um choque, porque eu estava acostumada na escola pública a ter gente como eu, né, da periferia, assim como eu. O Mackenzie é meio elitista, né? Não, ele é muito elitista, não é só meio. Mas o ProUni e as bolsas, né, que existem também no Mackenzie, por ser uma faculdade, uma universidade confessional, eu acho que transformaram um pouco a dinâmica, né, dos alunos e quem está na sala de aula. Então eu fui do movimento estudantil lá, a gente fez coletivo, fui a primeira mulher negra presidente do Centro Acadêmico de Direito do Mackenzie, e isso foi um marco porque o Centro Acadêmico, quando eu fui eleita presidenta, ele tinha 60 anos, né? Então, em 60 anos de história, eu fui a primeira pessoa negra eleita presidenta lá. A maioria tinham sido homens brancos e eu fui a 5ª mulher, né? Então, antes de mim, 4 outras mulheres em 60 anos tinham sido presidentas, e mulheres brancas, e nenhuma pessoa negra ocupou esse espaço. E aí, do Centro Acadêmico, eu fui da UEE, daqui a União Estadual dos Estudantes, fui secretária-geral e vice-presidente da UNE. E essa experiência do movimento estudantil, para mim, foi muito importante, tanto numa perspectiva assim, né, de, olha, eu sou estudante e eu tenho condição de lutar para melhorar a educação para outros estudantes que venham depois de mim também, né, que garantam acesso. Então, eu tive acesso a uma política pública que me garantiu entrar na universidade, mas aí eu entrei na universidade e eu percebi que tem vários outros desafios que precisam ser colocados, porque não adianta só garantir o acesso. A permanência é fundamental. E a permanência é discutir alimentação para esse estudante, é falar sobre acesso a material didático para esse estudante. Porque, por exemplo, eu estudei Direito, no Direito tem vários livros que são mais de R$100. Para um estudante prounista, para um estudante cotista, isso é um preço que está fora da nossa realidade, né, de pagar. Para um estudante cotista e prounista, se alimentar no entorno, por exemplo, do Mackenzie, que é a região central ali de São Paulo, também está fora da nossa realidade, é um valor muito caro. Então, precisa ter bandejão, né, independente se a universidade é pública ou privada, né, porque a situação financeira do estudante, ela é uma questão independente do espaço em que você está. Precisa falar sobre transporte, né? Durante a gestão do Haddad lá como prefeito de São Paulo, teve o passe livre estudantil, né, para estudante prounista também. Isso faz toda a diferença. Eu saía de Guaianazes para ir lá para o centro e ter o passe livre fez toda a diferença. Quanto tempo, hein? Porque a distância é significativa. 1 hora, 1h30, depende do dia. Você fazia noturno ou diurno? De manhã. De manhã, tá. Eu acordava 5 horas, saía às 5h30 para estar no Mackenzie às 7 horas. Nossa, não era fácil não, né? Não. Mas é uma oportunidade única, né? Então, com toda certeza. E durante essa gestão da UNE, eu tive a oportunidade de viajar ao Brasil, né? Ter acesso a realidades estudantis
não só de São Paulo, do estado, mas de vários outros estados, de universidades públicas, universidades privadas, né, de dialogar com outros estudantes. Eu, enquanto vice-presidente da Uni, eu fui para seminários em outros países, inclusive, e é muito interessante de ver como na nossa geração e as lutas, né, em torno da defesa da educação, do combate às opressões, do acesso, da permanência, elas são comuns em vários lugares, né, inclusive em países diferentes, realidades diferentes. Então foi muito, muito legal assim, ter essa noção de como o movimento estudantil ele pode ser construído como uma rede global mesmo, assim, né, de luta em torno de uma educação pública de qualidade para todos e todas. E na minha visão, o ambiente escolar universitário, né, é a cria de formadores e novos administradores públicos também, né? Exatamente. É incubadora, né, de novos gestores públicos, né? A gente tem na nossa história, né, vários políticos que começaram no movimento estudantil e que foram ocupando outros cargos. Com toda certeza. Basta lembrar dos dois que viviam brigando, que eram o Maluf e o Covas, né? Que tem a origem na parte, no sistema educacional. Tamires, eu queria mais uma pergunta para você. O que é o Global Peace, que eu realmente desconheço? O Global Peace, isso foi um projeto muito legal. Como eu participei de seminários fora do Brasil, na Rússia, na Noruega, na Alemanha... Você foi em todos os países? Fui em 12 países. Opa, parabéns. Todos em congressos, né, ou seminários em torno da educação ou da questão racial. Esse do Global Peace, em específico, ele é um projeto que foi criado pela ACORD, que é um centro de resolução de conflitos africano, que tem como sede Moçambique e na África do Sul. Hoje tem como presidenta de honra a Graça Machel, que foi companheira do Madiba, mas também foi companheira do Samora Machel, que foi presidente de Moçambique. E a Graça Machel, junto com o Vaso, que é hoje o diretor executivo, né, da ACORD, eles estavam numa discussão sobre a construção da paz, né, e sobre como a paz ela precisa fazer parte de um processo que não é só sobre a ausência de guerra, né, a construção da paz ela precisa passar por ausência do desemprego, ausência da fome, acesso à educação, à cultura, e sobre como a construção de um projeto nesse sentido precisa ser parte de um diálogo intergeracional. Né? Então não é só quem é mais velho e que viveu, né, tudo que passou que tem essa noção, mas também é a articulação dessa experiência entre o mais velho e da força, né, da jovialidade da juventude, né, essa articulação conjunta que pode construir um projeto que de fato faça com que a nossa sociedade no presente e no futuro ela seja melhor, né, e tenha essa noção. E aí, com base nisso, eles construíram esse projeto do Global Peace, essa ideia, né, da paz global e que traz essa noção, né, do combate à desigualdade como um todo, e construíram mais de 100 diálogos intergeracionais em mais de 100 países no mundo para ter essa produção, né, com lideranças jovens ou com pessoas mais velhas que ocuparam empresários, ex-prefeitos, ex-governadores, em alguns casos presidentes, ministros, enfim, que ocuparam espaços, né, de poder, de decisão, para a construção desse projeto de uma paz global. Depois desses 100 debates, né, foi construído um relatório que foi entregue para o secretário-geral da ONU como um projeto, né, como uma síntese, né, dessas discussões que aconteceram, com algumas ideias, né, de possíveis de projetos para serem construídos nos países, né, com essa perspectiva global, para a construção disso. E eu fui convidada para ser a embaixadora do Global Peace aqui na região da América Latina, né, então para ajudar na construção desses diálogos entre os países da América Latina. Beleza. Você falou em discriminação racial. No Mackenzie você teve dificuldade por ser a primeira presidente negra? Olha, Mackenzie é muito louco, porque muitas coisas aconteceram lá e eu acho que esse processo da discriminação e do racismo, já de entrar na sala de aula, que tem 80 alunos e só 3 alunos eram negros, já é um choque, porque a gente se questiona se eu deveria estar nesse lugar mesmo ou não. Porque se eu vou num lugar
que a maioria da minha sala não tem gente como eu, que os professores são majoritariamente brancos, que a direção da faculdade é majoritariamente branco, mas as faxineiras são mulheres negras em sua maioria, os seguranças são homens negros em sua maioria, os trabalhadores da universidade são pessoas negras de periferia, eu fico assim, putz, será que eu deveria estar aqui estudando mesmo? Será que eu consigo ser professora universitária? E daí já é um choque, daí já vem uma violência muito grande, né? Daí o racismo, quando a gente fala de racismo estrutural, daí o racismo, daí a discriminação racial, ela já se mostra, né? E para além disso, quando eu fui eleita presidenta, em que essa questão ela foi começada a ser colocada, tem muita gente que fala assim, mas não tem importância, porque a cor de todo mundo é igual. E não é, porque se fosse não ia demorar 60 anos para uma pessoa negra ser eleita presidenta lá, né? Se não fosse, a gente não ia em uma sala de 80 alunos em uma sociedade como o Brasil, em que a mais da metade da população é negra, só teriam 3 alunos negros. E o racismo, ele muitas vezes se reflete não apenas com o xingamento, né, que já ouvi sobre cabelo, enfim, mas ele também se reflete na forma como a pessoa te olha, né, como ela te questiona. E depois de ter sido eleita presidenta do Centro Acadêmico, a gente retomou um coletivo chamado Afromac, que era um coletivo de estudantes negros do Mackenzie, que tinha sido criado lá no final da década de 90 e que tinha parado, e a gente retomou em 2014. E depois que o Afromac retomou, teve uma série de ataques racistas que foram feitos no banheiro. Não sei se vocês viram, mas lá em 2015, 2016, teve notícias de banheiros do Mackenzie dizendo negros não deveriam estar aqui, negros e nordestinos. Ataques nesse sentido, assim, recados. E o que mostra o quanto que os racistas, eles são covardes. Sim. Né? São covardes, porque é isso, né? Usam o banheiro do Mackenzie para dar esse tipo de recado de que esse não é um espaço que é nosso. E a gente se reafirmava, não, esse espaço aqui é nosso, sim. Né? A gente vai ocupar como estudante, como professor, depois vamos se formar, entrar no mercado de trabalho, e vocês precisam, né, aceitar, né? A escravidão acabou no Brasil há mais de 130 anos e é absurdo a gente ainda ver as desigualdades raciais e como o racismo ele faz com que pessoas negras estejam fora. Né, desses espaços. Tamires, mais uma pergunta ainda nessa linha, né? Guaianazes é a região periférica da Grande São Paulo, né? E nós sabemos que a discriminação e a violência policial contra o negro, especificamente, é muito grande. Como é que você vê esse problema e qual seria a solução? Olha, o movimento negro há muito tempo denuncia o genocídio da população negra, né? Inclusive o Movimento Negro Unificado, o MNU, que é uma das mais históricas, né, entidades do movimento negro, ele surge a partir de um caso de assassinato de um jovem em Guaianazes, inclusive no bairro em que eu moro. E o sistema de segurança pública no Brasil, ele está relacionado a 2 pilares, manutenção da ordem e prevenção de risco. Manutenção da ordem, na prática, é manutenção da nossa estrutura social. E a nossa estrutura social, ela é uma estrutura que é desigual, que é racista, que naturaliza a violência contra uma parcela, que criminaliza uma parcela em detrimento da proteção de uma outra bem específica, que tem um nicho, que tem uma cor, que tem uma classe social, que tem um poder econômico específico. E eu acho que a segurança pública, ela precisa estar relacionada ao combate à desigualdade e à garantia de direitos. É isso que, de fato, traz segurança para a população. Porque eu posso ter, no nosso país, agentes de segurança, policiais militares, GCMs, policiais civis, em todas as ruas do nosso país. Em todas as ruas. Armados, né, todos com equipamentos. A gente pode ter em todas as ruas. Se no Brasil a população estiver passando fome, se no Brasil a população estiver desempregada, a violência ela não vai acabar. A gente não vai ter uma sociedade segura para todo mundo, mesmo com agente de segurança em todo lugar. A gente ainda vai estar num cenário de guerra, que é o que a gente está vendo acontecer no Brasil. Agora, se a gente tiver pleno emprego, distribuição de renda, se a gente tiver comida na mesa, né, de toda a população, se a gente tiver acesso à educação de qualidade, espaços de cultura e lazer, né, mobilidade nos territórios, todos os territórios, aí sim a gente vai ter uma sociedade mais segura em articulação com isso, né? Então a segurança pública, e eu acho que esse vai ser um dos principais desafios nossos, ela precisa estar aliada ao combate à desigualdade, à garantia de direitos, e não a polícia armada na rua ou a própria população armada na rua, porque a arma não traz comida na mesa, a arma não traz emprego para a pessoa.
A arma não combate a desigualdade e é a desigualdade social um dos principais fatores da violência no Brasil. A desigualdade social, ela está muito relacionada à renda, né? E nós sabemos que uma das políticas adotadas pelo governo do PT foi justamente a distribuição de renda. E cabe ao Estado, né? Eu costumo dizer nos meus programas que o Brasil é um país rico, essa riqueza pertence a todos os brasileiros. Ainda que você privilegie quem empreenda, quem coloque seu capital em risco, né? É justo isso, mas todos têm direito à educação, à moradia, à saúde, à alimentação, né? E cabe ao Estado, né? Você também tem essa visão que cabe ao Estado o papel de distribuição de renda? Com certeza tenho essa visão, mesmo porque eu acho que é o Estado que de fato tem condição de garantir isso e fazer com que essa distribuição ela tenha acesso a todo mundo, né? A gente tem visto uma crescente das ONGs do terceiro setor e de projetos do terceiro setor em torno de combate à desigualdade, mas o terceiro setor não tem pernas para atender de fato toda a população. Existe um nicho, existe um território específico e é o Estado, né, a articulação entre os entes federativos mesmo, né, a União, o Estado e os municípios, que de fato tem condição de acessar todos os brasileiros, assim, né? E é como você mesmo comentou, o Brasil é um país rico, né? Que tem uma diversidade enorme. Quem é que tem acesso a essa diversidade, a essa riqueza, né? É o povo brasileiro que precisa ter acesso a isso. Com toda certeza. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu vou deixar o espaço para que você peça o nome, que você peça o voto, né? Ponha o seu nome e o seu número também, né? Fique à vontade. Não, eu quero antes agradecer o convite. Para mim foi um prazer participar aqui da Caraguá TV, esse bate-papo com você. E aí, falar para quem está assistindo aqui a gente, né? A gente está vivendo um momento de política de morte, de genocídio, de desemprego, da fome, mas como eu comentei, há um luz no fim do túnel, né? A gente precisa eleger o presidente Lula. A gente sabe que o Lula, quando foi presidente, ele transformou o Brasil, tirou o Brasil da miséria, ele vai fazer isso de novo. Só que ele sozinho não vai conseguir fazer nada. A gente precisa de uma bancada forte, né, no Congresso Nacional. A gente precisa de deputados e deputadas que têm compromisso com o combate à fome, com a garantia de emprego, com distribuição de renda, com a construção de uma segurança com base na garantia de direitos, da proteção à vida e não da violência, como é o que a gente está vendo agora. E eu estou me colocando à disposição disso, né? Sou jovem da periferia, mulher negra, e a gente sabe a importância de ter pessoas como a gente, né, nesses espaços de poder, para, junto com o presidente Lula, transformar o país. Por isso que estou me colocando à disposição para ser deputada federal. Nosso número é 1328, é um T na urna, né? Então quero pedir aí o seu apoio para eleger o Lula presidente, para eleger Tamires Sampaio deputada federal, e aqui em São Paulo o Haddad governador e também mais deputados estaduais, porque a gente sabe que a gente precisa de uma bancada fortalecida, tanto no Congresso quanto na Assembleia, para conseguir promover as mudanças que São Paulo e o Brasil precisam. Valeu, Tamires. E eu quero agradecer a tua presença, agradecer também a Cássia e ao Luan, né, que fizeram contato. Aliás, agradecer duplamente, né, porque ela trouxe o Haddad aqui há pouco tempo atrás, tá? Desejo só sorte na sua campanha, né, que você esteja bem sucedida e que você cumpra esses objetivos que você nos expôs. A você, telespectador que nos acompanhou, nosso muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Caraguá TV, a primeira da cidade.